Quando a gente fala de profético, falamos de futuro, falamos de trazer o futuro para o presente. E tudo que a gente faz, a gente, sem perceber, a gente faz para o futuro, né? Por exemplo, fazemos uma poupança pensando no futuro, por mais que a gente nunca deixe de ir lá e tirar uns pedaços, né? Nós colocamos os filhos na universidade pensando no futuro. Estudamos pensando no futuro. Não é assim que fazemos? Tudo que fazemos, estamos pensando no futuro. Cremos tanto no futuro que algumas pessoas fazem uma prestação para 10 anos, crendo que vai estar lá no futuro. Não é? Outros, mais audaciosos, fazem para 30 anos, pensando, no futuro, eu estarei lá, para quitar, ou vou comprar para 30 anos, se eu morrer é problema deles. Certo é que nós às vezes esquecemos de proteger o nosso futuro. E Jesus está nos orientando, nos dizendo que no futuro Ele vai voltar. E qual é o futuro? O futuro pode ser daqui a pouco. O futuro pode ser amanhã. O futuro pode ser depois de amanhã. Certo é que algumas pessoas estão protegendo muito o seu passado e estão esquecendo de proteger o seu futuro. E é disso que eu quero falar com vocês hoje. Como proteger o nosso futuro? Quando é o futuro? Quantas horas são? Quase 9. O futuro pode ser 10 horas. O futuro pode ser 11 horas. Não é? O primeiro texto que eu quero dizer para vocês é que Deus tem planos não só para o presente. Deus tem plano para o seu futuro. Vamos olhar na palavra do Senhor em Jeremias 29, 11. Tem uma declaração de futuro que Deus coloca para nós aí. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Muitas pessoas acham que sabem os planos que têm para a sua própria vida. Algumas pessoas confiam tanto que vai dar certo sem Deus, que você vai na casa delas, elas têm muitos livros de autoajuda e não abrem a Bíblia. O livro de autoajuda já diz, autoajuda, eu me ajudo, o poder está em mim, a força está dentro de mim. E eu devo dizer para você que não está dentro de você. Você não é fonte de si mesmo. Quando você quer saber o propósito de alguém, você não pergunta para si mesmo. Você não é seu criador. Você tem que perguntar para o seu criador. Ele é a nossa fonte. Ele é a fonte de onde nós viemos. Então temos que perguntar para o criador e olhar para o manual como nós funcionamos. E de repente nós vemos cristãos crendo que ele tem as respostas sozinhos, dentro de si. E Deus vem dizer ao contrário, sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Os planos de Deus, eles são sempre melhores do que os nossos, porque todos os nossos planos podem ser bons. Pastor, eu li lá 12 passos para a felicidade, 3 passos de alcançar o sucesso. Pode ser que você tenha tido êxito, mas todo o êxito fora de Deus é até o túmulo. E depois do túmulo? Seus planos não prestam mais. Não basta ter êxito se você não sabe para onde você vai no futuro. Muitas pessoas acham que êxito é aqui na terra. Êxito simplesmente é se dar bem aqui na terra. Irmãos, põe atenção. Algumas pessoas estão com dificuldade com a vida e até dizem, pastor, a minha vida é muito difícil. Quantos aqui têm dificuldade na vida, por gentileza? Eu também tenho. E deixa eu só alegrar você. Só os nossos primeiros 100 anos que são mais difíceis, se você estiver com Jesus. Agora, se você estiver sem Jesus, não vou comentar. Porque com Jesus, os primeiros 100 anos são os mais difíceis, porque esse corpo não está glorificado. E a Bíblia garante, em 1 Tessalonicenses, Jesus também garante no Novo Testamento, que nós seremos transformados. Esse corpo será transformado. Há esperança para todo mundo. Há esperança para todos nós. E quais são os planos de Deus? De nos fazer prosperar
e não causar dano. Traz uma pilha nova para mim, por favor. Planos de nos dar esperança e por gentileza, esperança e quantas pessoas que você conhece que não tem mais esperança e acha que não vai ter futuro? Pastor, eu não estou preocupado com o futuro, mas você deveria se preocupar. Preocupe-se. Pastor, e se eu morrer amanhã? Mas é com Deus que se tem futuro. Na realidade, a vida começa realmente é depois dessa, não é antes dessa. Glória a Deus. Ficou bom agora, hein? Deu mais carga. Põe atenção, papais. Assim como Deus tem plano para vocês, Deus também tem plano para os seus filhos. Eu não estou traçando plano para os meus filhos. Quem sou eu para concorrer com Deus? A Bíblia diz que eu tenho que ensinar os meus filhos o caminho em que devem andar. Eu não devo, eu já vi muitos pais pensando, eu vou investir no meu filho e quando ele for um grande nesta área, aí eu vou ficar bem. Não vai, porque vai casar e vai ficar bem a esposa dele. Eu já vi um amigo meu falou assim, agora minha filha está formando, nós vamos abrir isso, isso e isso, lá em Minas Gerais, você até lembra. Aí quando ela formou, arrumou um bonitinho, casou, e foi embora. E eles estão bem, mas longe deles. Rapaz, o camarada veio, levou minha filha, rapaz. E eu estava com tantos planos. Não faça plano para os seus filhos. Apenas ensine os seus filhos. Porque é Deus que tem planos para nós. Tem muitos pais que têm planos do filho ser um médico. E o filho, eu não queria ser médico. Mas agora eu estudei para dar um diploma para os meus pais. Eu queria ser outra coisa, eu queria ser missionário. Por outro lado, tem alguns que os pais enfiaram no seminário, você vai ser um pastor. E as igrejas estão sofrendo com ele. Porque todo mundo sabe que ele não é um pastor. Mas alguém enviou ele lá. E ele dá, o meu sonho era ser carreteiro. Por que não? As pessoas têm que olhar para a palavra. Os seus planos vão sempre concorrer com os planos de Deus. Deus já fez planos para você e já fez planos para os teus filhos. Tem muitos pais ensinando muitas coisas para os filhos que Deus não mandou ensinar. Tem muitos pais ensinando muitas coisas para os filhos que faz com que os filhos tenham uma vida vã. O que é vida vã? Uma vida desnecessária. Está trabalhando muito desnecessário. Está fora do lugar. Pastor, sou tá audacioso hoje, hein? Vocês sabiam que a Bíblia vem também para resgatar a gente desses ensinamentos? 1 de Pedro capítulo 1, versículo 18. Todos leiam por gentileza, naquela voz bem bonita. Todos. Na nossa família a tradição é essa. Deus está dizendo que não está nem aí para a sua tradição. Ensine a verdade. Ele veio para resgatar de tradição. Não, porque na nossa família todo mundo faz assim. Deus não fez robô. Os planos de Deus não são os seus planos. Por isso que tem muitas mulheres frustradas, muitos meninos frustrados, estão com um futuro condenado. Porque estão ensinando coisas que não deveriam ensinar. Ensinando, apresentando até deuses que não são deuses verdadeiros, crenças que são as crenças erradas, e de repente Deus diz, eu não te comprei com coisas corruptíveis, não foi com madeira, não foi com prata, não foi com ouro, não foi com coisas que você pode fazer, eu não sou um Deus que você manipula, está de brincadeira, para com essas tradições. Eu vim para te resgatar dessa vida que você está vivendo, que não te leva a nada. Vã maneira de... Pastor, o que é vã maneira de viver? Já viu aquele trabalho vão? Alguém te dá um gelo e fala, seca o gelo. É um trabalho em vão.
uma vã maneira de viver, é a vida de seca-gelo. E a Bíblia está dizendo que nós temos que ser resgatados disso. O Evangelho resgata as pessoas. Eu fui resgatado. Quantos aqui foram? Nós não podemos dizer, eu ensinei o meu filho. Não é o que você ensinou, eu quero saber se você ensinou o certo. E eu quero saber se você também aprendeu o que é certo. Porque às vezes nós aprendemos, não, mas o meu pai me ensinou assim. Tudo bem, quero saber se o que ele ensinou é o certo. Porque você não pode correr o risco de perder a sua alma na eternidade. Não corra o seu risco. Irmãos, Deus é fantástico, maravilhoso. Ontem a Ricele me pediu para comprar um xarope para o Heitor. Eu esqueci. Não comprei. Porque eu atrasei para o almoço. Mas foi de tarde eu compro. Quando eu voltei para casa, eu estava de moto debaixo de chuva. Esqueci de novo. E de noite ela disse, cadê o remédio? E nessa hora a gente ora com cara de bravo. Que remédio? Está me ameaçando? E quando ela pega o remédio, ela dá em doses. Lembram disso? Tudo que Deus nos dá, Ele nos dá em? É por isso que você tem segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, anos, décadas. Você já imaginou se Deus te desse a vida de uma vez? Você morre. É como uma mãe que dá o remédio de uma vez. Olha, dá esse antibiótico 2 gotas a cada 6 horas. Vai ter que tomar mesmo. Esse bebezinho já tem 2 anos, ele aguenta? E tira o frasco. O que vai acontecer com esse bebê? Ele morre. Uma convulsão, sei lá. Ele nos dá a vida em dose. Esse tempo aqui é para a gente aprender. Aprender com Deus. Se é o meu pai, se é o meu tio, se é o pastor, se está me ensinando e não está me ensinando de acordo com a palavra de Deus, eu preciso ser resgatado. Você precisa de um resgatador. É por isso que você não está na eternidade. Lembram da eternidade? Deus nos colocou em um negócio chamado tempo. O que é tempo? Uma pausa na eternidade. Pastor, por que Deus não nos colocou na eternidade de uma vez? Pensa numa dor de dente na eternidade. Pensem rapidamente. Pensaram? Pensa em cólica na eternidade, meninas. Elas sentiram dores. E os homens também. Pensam naquela enxaqueca na eternidade. Você teve eternidade, a enxaqueca da eternidade não tem fim. Agora pensem em um casamento mal feito na eternidade. Vocês descobriram por que Deus não nos colocou na eternidade ainda? Mas nós vamos entrar na eternidade daqui a pouco. Quando? Quando Jesus voltar. Ou quando Ele nos levar. Nós precisamos aprender de Jesus. Tudo aqui é momentâneo. O que Deus está nos dizendo é que tudo aqui passa. A dor passa, a tristeza passa, a lágrima passa, a alegria também passa, a prosperidade passa, a falência passa, tudo passa. Mas o eterno está vindo aí. É por isso que em Jesus vida eterna, sem Jesus morte eterna. Porque Deus não quer pecados na eternidade. Deus não quer dores. Por isso que Ele diz que lá na eternidade não haverá choro, não haverá dores, não haverá lágrimas. Porque uma lágrima na eternidade ninguém suportaria. Quem choraria uma eternidade não suportaria, seria pior do que uma morte eterna. Na eternidade tudo é para sempre. O que você está passando agora é leve e momentâneo.
Veja 2 Coríntios capítulo 4, 17, o que a Bíblia diz: porque a nossa leve, pastor, o que eu estou passando é leve? Leve e momentânea tribulação. Mas por que leve? Porque uma eternidade sem Cristo é que vai ser pesado. Proteja o seu futuro. Morrer sem Cristo não vai ser leve. É vida eterna? Não. É morte eterna. Choro e ranger de dentes eternamente. Por que colocar em risco a sua vida? A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Se nós suportarmos aqui, regozijaremos lá com Ele. Ele disse: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Qual que é o plano dele? O plano de Jesus é simples: vida eterna. Ele fez uma promessa, e toda promessa está no futuro. Ele está dizendo: eu estou fazendo uma promessa, eu estou assinando uma promissória. 1 de João 2,25, qual é a promessa que ele nos fez? Todos. Qual é a promessa? Qual é a promessa? De mim você pode duvidar. O pastor fez uma promessa, mas eu acho que ele não tem condições de cumprir. Mas foi Jesus quem fez esta promissória. Foi Jesus quem fez esta promessa. Será que não podemos confiar nele? Qual a promessa? A vida eterna. Ele só pede de nós que nós possamos pensar nisso e aceitar a proposta dele. Pastor, mas eu não sei o que Deus tem para mim. Irmãos, vamos voltar aqui na eternidade. Ele deu uma pausa na eternidade e pegou um tempo. E aqui está você. Quando Deus olha para você, Ele vê o seu passado, o seu presente e o seu futuro. Quem é que pode alterar o seu futuro? Você. Porque Ele já tem um plano. O plano dele está pronto. Pastor, mas Deus já preparou para você. Ele já preparou. Jesus disse: eu vou preparar lugar. É você quem decide não entrar. Quando Deus olha para você, Ele te vê numa pincelada só. Eclesiastes 3,15 está muito claro. Para Deus, quando Ele olha para você, o que é, já foi. O que há de ser, também já foi. E Deus pede conta do que passou. Quando Deus olha para você, Ele já vê tudo. Deus não está assim: eu não sei o que vai ser amanhã para você. Deixa eu clarear isso aqui para você. Pastor, então o meu futuro está estabelecido. Não, é isso que eu estou dizendo, não. Ele pode estar garantido. São coisas diferentes. Conseguem ver, não? O seu futuro não está estabelecido, está planejado, mas ele pode estar garantido. Como que é isso, pastor? Por exemplo, Deus planejou a salvação para todo mundo aqui. A salvação é um desejo de Deus, mas não é uma decisão de Deus. Para você ir para o céu, quem é que tem que decidir? Jesus está dizendo: vinde a mim, estou à porta e bato. Põe atenção, Ele planejou a salvação. Você tem que entender que Ele já planejou. Ele já olha e diz: eu espero que você aceite o meu plano. O plano de Deus é salvação. Põe atenção nisso. Este é um desejo de Deus, mas não é uma decisão de Deus. Segunda coisa, eu li no primeiro texto que Deus tem planos de prosperidade. Deus não está aqui com um monte de coisa para você à toa. Ele planejou. Eu tenho planos de prosperidade para você. É um desejo divino, mas não é uma decisão divina. Pastor, mas não é Deus quem decide tudo? Por exemplo, Deus não decide quem tem dinheiro. Os maiores arranha-céus do mundo estão na mão de ímpio. Os cristãos estão procurando emprego com ímpios.
Se Deus decidisse quem tem dinheiro, vou tirar o dinheiro dos ímpios e vou colocar nas mãos dos meus filhos. É um desejo de Deus, não é uma decisão de Deus. Se Deus decidisse quem tem dinheiro, missionários seriam? E os bandidos? E quem é rico? E quem é pobre? Gente, manda ajuda para os missionários. Vocês percebem isso? Vocês não podem confundir o desejo de Deus com a decisão de Deus. Quando alguém vem para você e diz: hoje Deus vai liberar uma bênção sobre você. Toda liberação de Deus tem um se. Se obedecerdes. Todas as vezes que Deus faz uma promessa, Ele coloca depois um se. Se obedecerdes os meus mandamentos, eu vou livrar vocês da mão de Faraó. Se vocês cumprirem o que eu mandei fazer, coloca o sangue no braço, faz isso aí. E se não fizer, morre. O desejo de Deus não pode ser confundido com a vontade de Deus. Olha só, Isaías 1,19. Todos, se quiserdes, comereis. Comer o bem dessa terra é um desejo de Deus, mas não é uma decisão de Deus. Entender os planos de Deus e decidir pelos planos de Deus. Porque algumas pessoas falam: não, estou nas mãos de Deus. Deus, aqui, você não entendeu o que é minha mão? Eu estou dentro da vontade de Deus. A vontade de Deus é prosperidade. A decisão por ela é sua. Se você me diz que está dentro da vontade de Deus, eu quero saber o que você está fazendo para cumpri-la. Porque a vontade de Deus exige um movimento meu. Alguém me entende? Se quiserdes e obedecerdes, você pode comer o bem dessa terra. Não é se Deus quiser, é se você quiser. É como um pai. Qual é o desejo dos pais? O meu desejo é que o meu filho estude, mas não é uma decisão do pai. Você pode dar o dinheiro, você pode colocar no apartamento. Se ele decidir não estudar, um dia você vai descobrir que ele só comeu o seu dinheiro. Não confunda o desejo com uma decisão. É assim que um pai e uma mãe faz. Nosso desejo é que você estude. O que o pai faz? Eu garanto o pagamento. Aprendemos isso com Deus. O desejo de Deus é que você se dê bem, e Deus garantiu o pagamento. O desejo de Deus é que você vai para a glória. Ele já garantiu o pagamento. Ele foi para a cruz e disse: eu já paguei o preço. Agora você precisa decidir querer. Algumas pessoas não entendem isso. Um bom casamento é vontade dos pais, é vontade da família, mas é quem vai casar que decide. E tem muita gente que não entendeu isso até hoje. Simplesmente ignoram isso. E muitas coisas atrapalham nessas decisões. Os amigos atrapalham. Ambientes que você trabalha que está errado atrapalham. Por exemplo, vocês comecem a andar com alguém bem preguiçoso, você vai se tornar um preguiçoso. Comece a andar bastante com alguém que odeia estudar. De repente ele vai te influenciar. Pastor, mas eu sou forte, eu duvido. Coloca o seu filho com alguém ímpio e deixa ele ali no meio. Ele vai te influenciar e vai destruir você. Afasta dele, dá um murro na boca do estômago dele. Não faça isso. Só para ele acordar. Mas se não acordar, aí não deu em nada, né? Pastor, mas começa a namorar com alguém que não tem nada com Deus. Ele vai desanimar você. Ele vai sugar a sua vida. Pastor, eu estou namorando uma pessoa e é bonzinho. Eu vou levar ele para Jesus. Lembra do omelete? Lembram? Quantos aqui gostam de omelete? Estão com fome? Não estamos de jejum mais? Pensa no omelete. Só que agora eu vou fazer com um ovo bom e um ovo podre. E vou bater. Quantos querem comer? O bom não melhorou o ruim? Assim é relacionamento. O ruim sempre estraga o bom.
solução? Jesus. O bom precisa de Jesus. E o ruim precisa muito mais. Agora, você não consegue melhorar ninguém. As más conversações, não se engane, 1 Coríntios 15, 33, não se engane, não se engane, não caia nessa. As más conversações corrompem, ou apodrecem, ou estragam os bons costumes. Pastor, eu vim aqui, o senhor está falando isso. Se você veio aqui é porque Jesus está dizendo, eu posso transformar você. Eu posso mudar a sua história. Esse aqui é o bom. Eu era um ovo ruim desse. Eu sei que o mundo aqui também era. Só que um dia quando falaram assim, quem quer Jesus? Eu estava lá no banco de trás, o pastor, você quer Jesus? Quero. Por que não? Não tinha quase ninguém na igreja. Então vem cá na frente. Foi eu e meus 2 amigos. Meus 2 amigos desviaram. Eu nunca mais larguei Jesus, porque Ele simplesmente me transformou. Aquela parte podre Ele transformou em coisa boa. Irmãos, a chance está sempre em Cristo. A chance está sempre em Cristo. É por isso que essa mensagem é para te ensinar a proteger o seu futuro, tomando decisões sábias, tomando decisões de fé. A fé é a certeza daquilo que esperamos, não é o que diz em Hebreus 11:1? E a prova das coisas que não vemos, se nós esperamos, é porque está no futuro. Por que vocês acham que Abraão era o pai da fé? Porque tudo que ele fazia, ele sabia que lá no futuro Deus ia fazer algo por ele. Um dia Deus falou assim, Abraão, eu quero o seu filho. Ele tinha aquele filho da promessa. Eu quero que você mate o seu filho. Lá em Hebreus 11:17, a Bíblia diz que Abraão creu. E ele foi lá oferecer o filho dele. Pela fé, quando Deus o pôs à prova. Quantos aqui já entraram na prova? Muitos de nós, não? Alguns ainda estão nela. Mas passa. Ofereceu Isaac como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Quantos de nós que quando estamos à prova, nós questionamos a Deus? Senhor, o Senhor não me fez promessa? Abraão não questionou. Deus mandou, sacrifica o seu filho. Mas ele poderia ter dito, mas não é o filho que o Senhor me deu? Não era o filho da promessa? O que Abraão fez? Ele levou em conta que Deus pôde ressuscitar os mortos. Se Deus pode ressuscitar os mortos, Ele vai ressuscitar o meu filho. Se Deus pode ressuscitar os mortos, Ele vai ressuscitar os meus filhos. E figuradamente, recebeu Isaac de volta dentre os mortos. O que ele está dizendo? Deus falou assim, me dá o seu filho. Eu tenho certeza que se eu matá-lo, o Senhor vai ressuscitá-lo. Esse relacionamento com Deus é de alguém que está vendo lá na frente. Eu queria que você olhasse para o seu futuro. E já pense logo. Vocês que estão aqui em cima na galeria. Quantos aqui têm até 20 anos de idade? Por gentileza. Até 20 anos? Levantem as mãos assim alto. Opa, tem pouco, todo mundo novinho? Que bom. Até 30? Ok. Deixa eu melhorar. Eu vou melhorar bastante, que aí alguns não vão ficar com vergonha. Até 70. Todos até 70. Até 70. Aí você pode ter 30, 35, 40, 50, entendeu? Ficou bom, né? Aqui embaixo, quantos tem até 20? Estão todos do lado de cá? Do lado de cá, quantos tem até 20? Poucos, né? Quantos aqui já estão até 30? Ok. Até 70. Não vou perguntar quem passou de 70, né?
Se você estiver entendendo o que eu estou falando, da mensagem do futuro, a minha pergunta é: quantos aqui vão comemorar 200 anos? De vida. Ninguém? 1, 2. Eu acho que eu vou pregar essa mensagem semana que vem de novo. Tenho certeza que vocês vão entendê-lo melhor. Quantos aqui vão comemorar 300 anos de vida? Os outros estarão aonde? Na morte eterna? Não estou entendendo ou vocês não estão me entendendo? Se vocês não vão ter 300 anos de vida, vão ter 300 anos de morte eterna. Porque com Jesus ninguém morre, já morremos. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Para mim, morrer é viver e viver é Cristo. O que ele está dizendo? Eu já passei pela morte. Onde está a morte? O seu aguilhão. Vocês não entenderam nada de futuro ainda. Eu preciso pregar esta mensagem mais umas 30 vezes. Quantos aqui vão completar 500 anos de vida? Irmãos, eu ainda nem comecei os meus milhões de vida. Vocês não têm noção. Tem gente que está preocupada: eu só tenho mais 10 anos de vida. Você vai para a morte eterna? Eu devo ter mais uns 30 anos de vida ainda. Quem não conhece Cristo que fala isso? Eu ainda nem comecei. Eu ainda nem comecei a contar os meus milhões de vidas. E num corpo que não envelhece. Corpo glorificado. Em Salmos 37, 37 a Bíblia diz: considere o íntegro, observe o justo. Todos agora. Está muito fraquinho, todos. Vocês têm que ler bem bonito, porque vocês vai lá para a internet, vocês vão achar que vocês não estão comendo, não. O pessoal de casa, é porque hoje nós estamos de jejum. A futuro. Deus tem um plano de futuro. Pare de pensar no passado. Comece a pensar no seu futuro. Pergunta para quem está perto de você: onde você vai estar daqui 200 anos? Se você não tem essa resposta, você ainda não conheceu Jesus. Você não conheceu o meu Jesus. Daqui 200 anos, eu estarei na glória com o meu amado Jesus Cristo. Quem mais? Há futuro para o homem de paz. Deus está preparando um futuro para você. Pastor, mas eu estou ainda orando. Deus me deu uma palavra aqui e eu coloquei na mensagem. Não é que deu um dente na mensagem. Tem muitos pais aqui. Deus me deu uma palavra hoje de tarde, nesse texto. Alguns pais que estão chorando por seus filhos. Seus filhos foram capturados pelo inimigo. E você já orou, você já chorou. E eu coloquei esse texto de Jeremias 31:16 para um domingo profético, para profetizar na sua vida. Assim diz o Senhor: reprime a tua voz de choro e as lágrimas dos teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho, diz o Senhor. Em uma versão atual: os teus filhos voltarão da terra do inimigo. Eles voltarão da terra do inimigo. Não há esperança só para você. Há esperança para você e para os teus filhos, se você não sair da intercessão. Em Jeremias, no versículo 17, ele diz: por isso há esperança para o seu futuro, declara o Senhor. Todos. Ou para a sua casa. A pátria do Senhor, para Israel. Teus filhos voltarão. Profetiza para o futuro dos teus filhos.
Os planos de Deus ainda estão de pé. Os planos de Deus ainda estão de pé para a sua vida. Estão de pé para os teus filhos. Estão de pé para a sua casa. Profetiza para a sua casa. Faça como Isaac aprendeu com o pai dele. Isaac falava com os filhos dele. Jacó falou com os filhos dele. Eles profetizaram às nações falando com os filhos dele. Há esperança para o seu futuro, declara o Senhor. E também para os seus filhos, porque os seus filhos voltarão para a sua pátria. Há esperança para você e para a sua casa. Esperança dita pelo Senhor, não por homens. Profetiza na sua casa. Fale com os seus filhos do futuro que Deus planejou para eles. Assim como Isaac falou em Hebreus 11:20. Pela fé, Isaac abençoou Jacó. Abençoou Esaú com respeito ao futuro deles. Pela fé, eu também abençoo vocês com respeito ao seu futuro. E você deve abençoar a sua casa com respeito ao seu futuro. Comece a aprender a descansar no Senhor. Todas as noites, eu e meus filhos e minha esposa lemos o mesmo que Davi falava quando ele ia dormir. Ele sempre dizia Salmo 4:8: em paz e logo, pois só tu, Senhor, me faz viver em segurança. Esse é o antídoto da insônia. Por que ele faz isso? Davi descansava pelo futuro. E quando Davi estava no meio de uma guerra, tudo estava acabado, tudo estava exterminado. E eu termino com esse texto. Davi começa a escrever um texto de amor e esperança no futuro. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Futuro. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão. Futuro. Todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Habitarei no futuro. Habitar, morar para sempre. Proteja o seu futuro. Não existe futuro sem Cristo.